Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a recentíssima portaria 351 promulgada aí pelo governo federal no último dia 12 de abril de 2023. Essa portaria trata sobre uma espécie de regulamentação das mídias sociais com a intenção de trazer mais segurança para o conteúdo e evitar a propagação de temas ilícitos. Mas será que é isso mesmo que a portaria diz? E afinal, será que ela era realmente necessária? É sobre isso que eu quero falar no nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero dizer que sim, eu vejo que a portaria ela traz algumas medidas interessantes que de fato podem contribuir para evitar a disseminação de um conteúdo ilegal. Como no caso, ela prevê a criação de um banco de dados que vai catalogar ali os conteúdos que são considerados ilegais, e esse banco de dados ele vai ser compartilhado com a maioria das plataformas de mídia social. Isso vai fazer com que seja facilitado o processo de identificação e remoção de um conteúdo que seja considerado prejudicial, ou seja, como se fosse ali um único banco de dados que todas as plataformas poderão consultar e apareceu determinado conteúdo ali, ela pode imediatamente fazer essa remoção segundo a orientação do governo. Então é um ponto ali de facilidade para você conseguir fazer com que esse conteúdo seja removido com mais facilidade. Esse aqui é só um exemplo de uma medida que pode ser interessante que a portaria prevê. No entanto, pessoal, e aí que mora o grande problema, eu não vejo que substancialmente essa portaria ela estabelece qualquer coisa nova, diferente do que a nossa legislação já prevê. Principalmente quando a gente fala do Marco Civil da Internet, que seria a nossa Constituição quando a gente fala de legislação no ambiente digital, né? Entretanto, e aí sim eu vejo que pode ser algum tipo de problema, né? Eu vejo que a portaria utiliza alguns termos vagos e abertos à interpretação, que pode gerar ambiguidade em relação à norma, tá, gente? Isso eu vejo de muita complexidade, porque a minha opinião é quanto mais regras, quanto mais leis, quanto mais determinações você cria, mais fácil fica, primeiro, para você ter uma interpretação equivocada, segundo, para você ter conflito de normas. Então, é muito complicado e a gente tem que saber que a gente não consegue resolver um problema criando mais leis. A gente primeiro tem que pensar em fazer cumprir a lei que nós já temos. Então, muitas vezes existe uma legislação que ela simplesmente reitera o que uma outra norma já diz. É quase que chover no molhado. Então, eu vejo que essa portaria ela fala coisas que já estão previstas no Marco Civil, já estão previstas no Código Penal. No entanto, como ela é uma portaria, ela vai ter ali a sua força de cumprimento, existem alguns termos que podem ser passíveis de ambiguidade, o que pode gerar, como eu falei para vocês anteriormente, uma dificuldade na interpretação. E o pior, quem vai, ao final das contas, interpretar essa parte que ficou ambígua vai ser o governo, ou seja, o governo cria uma determinação que praticamente não muda em nada, já poderia se utilizar das normas que a gente já possui no nosso ordenamento jurídico, entretanto, com um extra que você pode ter ali uma dupla interpretação, uma interpretação extensiva para decidir o que você quer. Então eu vejo isso com certa preocupação, para ser um pouco sincero com vocês, tá, gente? Inclusive, em algum ponto, né, que é uma grande preocupação das pessoas, essa portaria afetar a liberdade do direito de expressão, tá, gente? Que seria, ao meu ver, o principal direito constitucional aí que poderia entrar em conflito com essa portaria. E aqui eu não estou dizendo que liberdade de expressão é expressar o ódio, é se manifestar incentivando o crime, incentivando a ofensa. Eu não estou falando. Isso realmente não é liberdade de expressão, tá? Entretanto, eu vejo que quando a portaria utiliza termos vagos,
ela pode colocar a interpretação do que é ou não uma ofensa, o que é ou não prejudicial, com base no próprio critério dela. E aí sim pode haver um conflito com o direito constitucional à liberdade de expressão. Eu sou um defensor de que a nossa liberdade termina quando começa a do próximo. Então, eu não posso me utilizar da liberdade de expressão para poder falar o que eu quero, ofender quem eu quiser, tá? Só para deixar isso claro. Quero aproveitar, né, o ensejo para falar de um exemplo. Por exemplo, a portaria ela menciona conteúdo flagrantemente ilegal, né? Prejudicial ou danoso, mas ela não define exatamente que tipo de conteúdo é esse. Além disso, ela utiliza expressões como eventual, outras medidas aplicáveis, previsível e, especialmente no artigo 5º, ela menciona que as plataformas de mídia social devem compartilhar dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão com a internet daqueles que disponibilizaram conteúdo. Mas, ao meu ver, né, do ponto de vista de interpretação, isso não está bem claro se esse compartilhamento de informação deve ser feito apenas em casos específicos ou de uma forma mais ampla. E isso pode levantar dúvidas sobre a questão da privacidade dos dados do usuário, considerando inclusive o que diz a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de entendimento, porque eu sou um defensor de que o menos muitas vezes é mais, principalmente quando a gente fala de legislação, do que a gente ter vários artigos de ordem legal, sendo que muitas vezes a gente vê claramente os artigos que a gente já tem não sendo cumpridos. Então é de extrema importância que a gente analise a legislação, verifique, faça uma pesquisa aprofundada sobre ela, se debruce sobre os termos que ela está trazendo. E essa portaria, na verdade, ela é muito nova, né? Entrou em vigor agora, no último dia 12, e eu vou acompanhar de perto para verificar a efetividade que ela vai trazer e, sabendo aqui de novidades, vendo como ela está se aplicando na prática, eu trago mais um conteúdo para vocês. Pessoal, quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!